Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil da LAC Concursos. Na aula de hoje nós vamos estudar acerca da nulidade dos atos processuais. A essa altura, nós já estudamos durante vários blocos acerca dos atos processuais. Também tratamos o tema da comunicação dos atos processuais, também em diversos blocos. E agora fechamos esse assunto com um outro tema, que é o da nulidade dos atos processuais. Agora um estudo bem mais curto, em apenas um bloco, do artigo 276 ao artigo 283. Então vamos lá. Nulidade dos atos processuais. Para tratar sobre nulidade dos atos processuais, compete-nos fazer uma rápida revisão das primeiras aulas sobre atos processuais, onde estudamos os conceitos. Nós vimos que o ato processual é uma espécie de ato jurídico. Isso mesmo. Lá no direito civil material, existe uma disciplina chamada fato jurídico. E fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transmite, extingue direitos. Esses fatos podem ser naturais, quando não decorrem da vontade humana, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, ordinário ou extraordinário, ou podem ser fatos humanos, porque decorrem diretamente da vontade humana. Pois bem, aqui no direito processual, os atos processuais, ou o ato processual, é uma espécie do gênero ato jurídico. E essa reflexão é importante porque, assim sendo, boa parte das regras expostas lá no direito civil também se aplicam aqui no direito processual. Uma delas é, quando falamos sobre ato jurídico, nós estudamos que a análise dos atos jurídicos é feita a partir de pressupostos de existência, pressupostos de validade e eficácia. Ou seja, observe, existem requisitos que são indispensáveis para o desenvolvimento válido de um ato jurídico. Requisitos que, se não forem observados, implicarão em anulabilidade ou nulidade. Isso mesmo, existem alguns requisitos que são indispensáveis para a validade de determinado ato jurídico. Se esses requisitos não forem observados, então, no caso concreto, nós teremos por sanção a invalidade desse ato, que pode se dar em 2 graus. Anulabilidade, também chamada de nulidade relativa, e nulidade, também denominada nulidade absoluta. Se o ato processual é espécie de ato jurídico, mesma lógica eu aplico aqui. Ele também depende de alguns requisitos para ser considerado válido. Requisitos que devem ser observados sob pena de nulidade, sob pena de invalidação. Quando tratamos acerca da forma do ato processual, nós também pegamos uma regrinha lá do Código Civil. A regra que diz que os atos jurídicos não dependem de forma, exceto quando a lei exigir. Observem, sendo o ato processual uma espécie de ato jurídico, também é correto dizer que o ato processual, em regra, não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. Então eu também aplico aqui no direito processual o princípio da forma livre dos atos jurídicos. Em regra, o ato jurídico, e assim é o ato processual, não depende de forma. Não depende de forma para a sua validade, exceto quando a lei exigir.
quando a lei exigir, aí sim, a forma deve ser observada, sob pena de invalidade, sob pena de inobservância de um dos requisitos de validade e, consequente, nulidade relativa ou absoluta, a depender da situação. Mas tem um detalhe. Lá no direito civil, eu afirmo dessa exata forma. O ato jurídico não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. Situação em que, se a forma não for observada, então teremos a nulidade deste ato. Agora, aqui no direito processual civil, eu até vou no mesmo caminho, dizendo que o ato processual não depende de forma, exceto quando a lei exigir. Hipótese em que, se a forma não for respeitada, poderemos ter a nulidade deste ato. O detalhe é que, aqui no direito processual civil, nós aplicamos, além da ideia de forma livre, que é excepcionada para situações em que a lei expressamente exige solenidade, nós aplicamos aqui o chamado princípio da instrumentalidade de formas. Princípio da instrumentalidade de formas. E isso você precisa saber. Muito cobrado em concursos públicos. E vocês vão observar que praticamente todo o estudo sobre nulidades passa pelo princípio da instrumentalidade. Princípio segundo o qual o processo é instrumento. Ele não é um fim em si mesmo. O processo é um instrumento por meio do qual a jurisdição é exercida, o direito de ação e o direito de exceção também. Ele não é um fim em si mesmo. Deste modo, mesmo considerando que existem excepcionalmente atos processuais solenes, porque a lei determina forma específica, aqui no direito processual, se a forma não for observada, mas a finalidade essencial do ato for alcançada, o ato não será nulificado. Isso é que estabelece o princípio da instrumentalidade. Aqui no direito processual civil, a regra é de que o ato processual é de forma livre. Excepcionalmente, ele pode ser solene, quando a lei expressamente determinar a forma. Mas, mesmo quando for solene, se de outro modo o ato alcançar a sua finalidade essencial, ele não será nulificado. Ele não será nulificado. Ele convalidará. Princípio da instrumentalidade de formas. Ok? Nós vamos falar mais sobre instrumentalidade de formas. Mas seguindo a ordem do novo Código de Processo Civil, primeiro artigo sobre nulidades é o artigo 276, que também estabelece um princípio importante, o da vedação ao venire contra factum proprium. Venire contra factum proprium. Veja lá o que o legislador nos diz. Artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Esse artigo estabelece o que no latim chamamos de vedação do venire contra factum proprium. Venire contra factum proprium significa vir contra seus próprios atos. A ideia é de que a parte não pode agir contrariando atos que ela mesma realizou.
A parte não pode agir contrariando os seus próprios atos. Qual que é a relação disso com o artigo 276, que fala sobre nulidades? Veja, se determinada parte é que deu causa à nulidade, ela não poderá alegar a invalidade para nulificar o ato. Porque uma vez nulificado, o ato será novamente realizado. Mas observe, foi este o indivíduo que deu causa. Foi este indivíduo que deu causa à nulidade. Ele não pode agora alegar algo que ele fez para se beneficiar, nulificando o ato. Então, no artigo 276, o legislador estabelece o venire contra factum próprio, porque, veja, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação dessa nulidade não pode ser requerida por quem lhe deu causa, só pode ser requerida pela outra parte. Proibição de se agir contra seus próprios atos. Venire contra factum próprio, artigo 276. No artigo 277, olha só, o legislador fala sobre a instrumentalidade de formas. Acabei de falar sobre elas. Pois bem, né? Só dei uma pausa para tratar do 276, porque no 277 o legislador então escracha, né? Deixa bem claro, bem explícita a observação do princípio da instrumentalidade pelo novo CPC. Princípio da instrumentalidade. Quando excepcionalmente a lei determinar forma para um ato processual, se de outro modo a sua finalidade essencial for alcançada, o ato não será nulificado. Ele será convalidado. E esse princípio da instrumentalidade, ele está espalhado por todo o novo CPC. Vários são os artigos que explicitamente fundamentam o princípio da instrumentalidade, fundamentam a aplicação do princípio da instrumentalidade. Se não, vejamos, na nossa primeira aula sobre ato, falamos sobre o artigo 188. Olha o que o legislador diz. Os atos e os termos processuais independem de forma. Assim como o artigo 107 do Código Civil também determina. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Detalhe é que o Código Civil para aqui, ó, lá no artigo 107. Para aqui. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Né? Lá vai dizer, o ato jurídico não depende de forma determinada, exceto quando a lei expressamente exigir. E para. O Código de Processo Civil continua dizendo, consideram-se válidos os que, realizado de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Princípio da instrumentalidade. Então, artigo 188 me traz a regra, que é a forma livre. Os atos e os termos processuais independem de forma. Excepcionalmente, o ato processual pode ser solene. Independe de forma, salvo quando a lei expressamente exigir. Mas, mesmo quando a lei exigir, consideram-se válidos que de outra forma, os que realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade. Aqui está a instrumentalidade. Aqui está a instrumentalidade. Ratificada agora no estudo das nulidades pelo artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar a finalidade. Instrumentalidade.
Instrumentalidade de formas. Instrumentalidade de formas que também fica evidenciada quando o legislador fala sobre a necessidade de participação do Ministério Público em alguns processos. Artigo 279 diz o seguinte: é nulo, e não confunda nulo com anulável, pegadinha clássica, nulo, uma coisa, anulável, outra. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo 1º, se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Professor, o que isso tem a ver com instrumentalidade? Parágrafo 2º. Olha lá, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Qual é a relação disso com instrumentalidade? Se não tiver prejuízo, o ato não será invalidado. Então, eu estou diante de algo que causa nulidade. Se o Ministério Público não for intimado para o processo do qual ele deva intervir, ou no qual ele deva intervir, o ato será nulo. Só que mesmo nessa situação que é de nulidade, então muito mais grave, o Ministério Público primeiro deve manifestar-se sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Porque se não houver prejuízo, os atos não serão nulificados. Não serão nulificados pelo princípio da instrumentalidade de formas. Artigo 278, 276, 278, 277, 278. Artigo 278 fala sobre o momento de alegação da invalidade, da nulidade, dizendo o seguinte: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, preclusão temporal. Então, quanto ao momento de alegação da nulidade, a nulidade dos atos deve ser alegada quando? Em 5 dias, 10 dias, 15 dias? Que isso? Na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. O que eu chamo a atenção dos senhores é que o artigo 278 está tratando sobre nulidade relativa. Nulidade relativa. Se eu estiver diante de vício que causa nulidade relativa, a nulidade deve ser alegada no primeiro momento, na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, que causará convalidação. Ou seja, aquele ato inicialmente válido tornar-se-á válido. Convalidação. Parágrafo único traz uma exceção. Exceção porque ele está falando especificamente sobre nulidade absoluta. Quando o legislador diz o seguinte: não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece preclusão provando a parte legítimo impedimento. Então, quando disser respeito à nulidade que o juiz devesse reconhecer de ofício, ou seja, a matéria de ordem pública, matéria de ordem pública,
matéria de ordem pública, a parte pode alegar o vício a qualquer momento ou grau de jurisdição, inclusive depois do trânsito em julgado em ação rescisória. Porque eu estou diante de uma nulidade grave. Então, quando o legislador diz no caput do 278 que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão, ele está tratando de norma de nulidade relativa, que fere norma de ordem privada. Norma de ordem privada. Se eu estiver diante de caso de nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Matéria que deva ser reconhecida de ofício pelo juiz. Nulidade absoluta. Inclusive, cabe aqui fazer uma referência ao artigo 276. No artigo 276, quando falamos sobre venire contra factum próprio, vimos lá que aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la. Não é isso? Aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la em seu benefício. Beleza? Essa regra também se aplica apenas para a nulidade relativa. Casos de nulidade absoluta, nulidade que deveria ser decretada de ofício pelo juiz, além de poder ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição, a doutrina majoritária reconhece que mesmo aquele que causou a nulidade pode alegá-la. Tá? É óbvio que aqui tem um certo dissenso, né? Vamos encontrar algumas jurisprudências do STJ aplicando venire contra factum próprio, inclusive para nulidade absoluta. Né? Mas o tema aqui é bem discutido. Existem doutrinadores, dentre eles Daniel Assunção, que afirmam o quê? Que na hipótese de nulidade absoluta, mesmo aquele que deu causa pode alegar. Pode alegar. Ok? Beleza? Ótimo. Artigo 281 e 282, quase que o apagador cai aqui. Artigo 281, 282 falam sobre a abrangência da nulidade. Né? Alguns vão falar sobre efeito expansivo ou extensivo da nulidade de um ato processual. Por que efeito extensivo ou expansivo, abrangência, né? Estou falando da possibilidade de a nulidade de um ato causar a nulidade de outros, que a prioristicamente preencheram todos os requisitos. Né? Artigo 281 vai dizer: anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que delas sejam independentes. Tá? Então, abrangência, expansão, extensão dos efeitos da nulidade. Só tome alguns cuidados com esse texto que cai bastante em prova. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes. Então, atinge todos os subsequentes, que dele dependam. Que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que sejam independentes. Então, a nulidade de um ato pode atingir outros subsequentes que dele dependam. Da mesma forma que a nulidade de uma parte do ato pode não atingir outra parte, se essa outra parte for independente. Artigo 281, artigo 282. Os parágrafos do artigo 282, mais uma vez, falam sobre instrumentalidade das formas. Mais uma vez. Porque olha lá, o ato não será repetido. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Interessa se o ato está viciado. Se ele não implicou prejuízo
para as partes do processo ou para o trâmite do processo, ele não será anulado e, consequentemente, repetido. Instrumentalidade das formas. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Esse parágrafo 2º, né, está de acordo com o princípio da primazia da decisão do mérito. Que interessantíssimo. Da mesma forma que aquele que deu causa à nulidade não pode alegar para se beneficiar, se o juiz tiver condições de decidir o mérito em favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, ou seja, da outra parte. A outra parte, aquela que teoricamente foi prejudicada, né? Então, tem interesse na nulificação desse ato. Veja, se o juiz tiver como decidir o mérito a favor de quem aproveita a decretação da nulidade, ele não pronunciará a nulidade. Por quê? Ele vai julgar o mérito. O que você prefere? Que o juiz julgue o mérito em seu favor ou declare a nulidade de um ato? Repita, porque essa nulificação lhe é benéfica. É óbvio que você prefere que o juiz julgue o mérito. Então, se o juiz tiver como julgar o mérito em benefício da parte que aproveite a decretação da nulidade, ele não vai decretar a nulidade. Vai julgar o mérito. Vai julgar o mérito. Okay? E o artigo 283, mais uma vez, falando do quê? Instrumentalidade de formas. Só como é que o tema é importante? Praticamente tudo em torno de nulidades passa por esse princípio. Olha o que o legislador diz. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Se o ato, mesmo inválido, pode ser aproveitado, ele não vai ser anulado. Instrumentalidade. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais. E aí olha o parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Mesmo que o ato praticado, né, de alguma forma esteja viciado, ele será aproveitado se não trouxe nenhum prejuízo, se não implicou em nenhum prejuízo às partes. Instrumentalidade de formas. O processo não é um fim em si mesmo. Ok? Beleza. Vamos ver agora algumas questões de concurso público, né, a fim de identificarmos como o tema da nulidade dos atos processuais já foi cobrado em provas recentes. Prova da FCC, de Defensor Público, observe. Sobre a nulidade dos atos processuais, é correto afirmar que, alternativa A, sua decretação pode ser requerida pela parte que lhe der causa, quando a lei prescrever determinada forma para o ato. Certo ou errado? Errado. Venire contra factum próprio. Sua decretação não pode ser requerida pela parte que lhe der causa. Alternativa B. Se a nulidade do ato processual se verifica independente da existência de prejuízo. Errado. Pelo princípio da instrumentalidade, o ato só será nulificado se existir prejuízo. Mesmo que viciado, se não teve prejuízo, permanece. C. O juiz não pronunciará quando puder decidir o mérito a favor de quem aproveite. Né? Quanto à nulidade, o juiz não pronunciará quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
a nulidade aproveite. Correta alternativa. Acabamos de falar. O erro das outras. No que toca à nulidade, pode ser alegada em regra em qualquer momento, não estando sujeita à preclusão. A regra para a nulidade relativa só pode ser alegada na primeira oportunidade para a parte falar nos autos. Errado. E o erro de forma invalida o ato, ainda que possa ser aproveitado sem prejuízo à defesa das partes. Não, se o ato pode ser aproveitado sem benefício, sem prejuízo às partes, ele não será invalidado. Né? Permanece instrumentalidade de formas. Alternativa C, a correta. Questãozinha de verdadeiro ou falso. Sobre os atos processuais e sua comunicação, segundo as regras previstas no CPC, julgue. Devem ser praticados da forma que a lei exigir, sendo considerados inválidos os realizados de forma diversa, ainda que lhe preencham a finalidade essencial. Errado. Instrumentalidade de formas. Os atos processuais devem ser praticados da forma que a lei exigir, sendo considerado válidos, aí está o erro, os realizados de forma diversa, se preencherem a finalidade essencial. Instrumentalidade. Prova da FGV, julgue as assertivas. Primeira assertiva, o juiz pronunciará a nulidade dos atos, mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, mesmo quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade. Errado. Quando puder julgar o mérito a favor da pessoa a que aproveite a nulidade, ele não nulificará. Vai julgar o mérito. Errado. 2. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Beleza. Correto texto da lei. 3. O processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Porém, a nulidade só pode ser decretada após intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Correto? Né? O processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado para o processo em que deve intervir. De qualquer forma, a nulidade só será decretada depois que o MP se manifestar sobre a existência ou não de prejuízo. Né? Materialização da instrumentalidade. Então, corretas alternativas 2 e 3. Questão da VUNESP de 2017, procurador jurídico. Sobre as nulidades processuais, assinale a alternativa correta. É anulável o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar feito em que deveria intervir. É anulável o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar feito em que deveria intervir. Certo ou errado? Cuidado. Errado. Falei, não confunda nulo com anulável. É nulo o processo. Aqui está dizendo anulável. Então, está errado. B. A nulidade do ato deve ser alegada em qualquer caso, na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Certo ou errado? Errado. Errado. Olha lá, a nulidade do ato deve ser alegada em qualquer caso. Em qualquer caso não, existe exceção. Né? Matéria de ordem pública, nulidade que deveria ser decretada de ofício pelo juiz. Então, cuidado com esses detalhes. Né? Direito, na maioria das vezes, não comporta essas expressões, em qualquer caso, sempre, nunca, exclusivamente, porque existem muitas exceções. Então, atenção com essas palavrinhas na sua prova. C. O erro de forma do processo acarreta a nulidade dos atos que já foram praticados, sem qualquer aproveitamento. Erro parte final. Né? Sem qualquer aproveitamento,
Não é verdade, né? Se puder ser aproveitado sem prejuízo para as partes, o ato não será nulificado, não será repetido. D. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Correto. E E. A nulidade de uma parte do ato prejudicará as outras, mesmo que delas seja independente. Errado. Se for independente, não prejudica. Agora, talvez você esteja se perguntando, professor, mas essa questãozinha aqui sobre citações, intimações serem nulas, o senhor não falou. De fato, não falei, mas está correto. As citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. E os mais atentos devem ter observado que dentro de todos os artigos sobre nulidade, nós não falamos sobre um, né? Todos os artigos sobre nulidade nós tratamos, com exceção de um, que é exatamente o que fundamenta a resposta dessa questão. Artigo 280. Nós não havíamos feito menção ao artigo 280. Agora sim, realizaremos. Veja lá. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem a observância das prescrições legais. Por isso, a alternativa D está correta. Beleza? Estudo sobre nulidades dos atos processuais, estudo curtinho, sem muito segredo, só ter muito cuidado com esses princípios, venire contra factum proprium, questão do Ministério Público, princípio da instrumentalidade das formas, e você não vai ter nenhuma dificuldade na sua prova, ok? Ficamos por aqui com todo o estudo sobre atos processuais. Nós falamos sobre regras gerais sobre os atos processuais, forma, tempo, lugar. Falamos sobre comunicação dos atos processuais, agora sobre nulidades e encerramos o tema na sua totalidade. Espero que as nossas aulas tenham sido proveitosas para os seus estudos e que em breve, muito em breve, o sonho da aprovação se realize na sua vida. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.